Olá, nação rubro-negra. Veja esse absurdo que aconteceu com Pedro no vestiário do Flamengo. Após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro no Brasileiro, em Minas Gerais, o atacante Pedro foi vítima de uma agressão por parte do preparador físico do técnico Jorge Sampaoli, Pablo Hernandes, confirmado pelo Globoesporte.com, e também da ESPN Brasil. Veja o debate Crédito ESPN. E se você é novo, inscreva-se no canal para mais notícias do Mengão. Agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo, a informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site, houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação, o nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz, o Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto, é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame de doping. Ele saiu no campo porque machucou o tornozelo, aí foram não queria comunicar, ficar pro exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou moto, que não foi cumprido. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com se houve realmente um soco, eu acho primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição barra função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione.
Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento quando viu que não ia entrar no jogo. E a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso resolve também é a informação desse jeito. que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então eu não li nada, até porque, para ler, eu tenho que botar óculos e eu não fazer isso. Esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Assim. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo o coletivo desrespeitado, sendo por isso que eu coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do jogador e dos feitos dele pela equipe, que são indiscutíveis e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo superior a você, que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não isso. A ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Ribeiro daqui a pouco vai subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, esse elenco mas não pode ser abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. Claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco... É um negócio que vai muito além do tudo soco. Que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente começa o programa falando minutos da vitória, da evolução, do anímico. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de dois jogos grandes e os dois fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte a mão, resolva. É isso. Não era para acontecer. Mas acontece. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até... Alguém enfia a mão na cara do outro. A gente trabalha com diversos jogadores aqui, né, Dani? Diariamente a gente conversa sobre problemas de vestiário e tal. E vários contaram de técnico sair e falam, resolve aí. Vocês dois aí no vestiário, resolve. Mas quando tem, assim, uma relação de gente de comissão técnica, é diferente. Para começar, o simples vazamento tão rápido na notícia, né? Porque ainda em muito clube que é blindado, bem lembrado. Talvez não, isso certamente acontece muito mais do que a gente sabe. Sim. Né? Tanto é que assim, os caras vêm aqui no Resenha anos depois, né? Contam coisas que a gente contam coisas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério? Então, teve isso? Nossa, caramba, não dava nem para imaginar. Então, assim, o simples fato disso ser tão rapidamente filtrado para fora do vestiário, minutos depois de acontecer, né, também diz alguma coisa, né? E tem que ser entendido. A gente vai continuar apurando para trazer mais informações, mais detalhes disso que aconteceu entre o Pedro e o preparador físico Pablo Hernández, preparador físico da comissão do Sampaoli, também argentino, assim como o treinador. Houve uma discussão e um provável soco do preparador no Pedro durante a saída ali da partida contra o Atlético. A gente está no assunto, porque é um factual, é de agora. Informação é quente do clima que pra frente, né? o soco criou no Flamengo. Até porque a gente falava do que era o bom Flamengo, bom resultado, o bom ambiente de BH. E a partir desse soco, Pedro não reagiu, os atletas ficaram muito assustados, os atletas tiveram que separar e os atletas já avisaram que se tiver amanhã o Pablo estiver no CT amanhã, eles não participarão do treinamento. Os atletas riscaram o chão, deixaram muito claro, ou é o grupo ou é o preparador físico. Se o preparador que agrediu o Pedro, deu um soco no Pedro, estiver no CT, os atletas não vão treinar. A notícia é forte, né? Sim.
E só para complementar, ele, quando auxiliar do Olympique de Marselha, ele pegou 1 ano de suspensão depois de agredir um torcedor. Então, assim, a história vai se confirmando, a história vai se desenhando a favor do grupo. Ao que parece, o grupo abraça o Pedro nesse momento e se recusará a treinar caso o preparador, o Pablo Hernandes, não seja demitido. É uma escolha que me parece fácil agora. Racionalmente, sim. Agora, tem que ver qual é a relação do Sampaoli com o homem de confiança e o jogador físico. Mas aí é um homem de confiança. E o Sampaoli precisa entender também que o homem de confiança dele fez. Só não posso usar a palavra difícil, certa. não é uma preciso equação ser simples, profissional. Claro que sim. É isso. Se tem uma relação de confiança, e tem, porque estava com ele antes, a confiança foi quebrada. Quando ele passa do limite. Concordo. E aí o Sampaoli que se vire. Concordo. Os jogadores estão certos. O cara não pode ser agredido, pô. Sim. O preparador fez uma função essencial. essencial. E não é o Pedro. O jogador profissional não pode ser agredido. Fez cara feia, não sei o quê. Tem 1000 outras soluções. Mas desse jeito não pode. E é legal que rapidamente os jogadores já se mobilizaram. E é um grupo muito forte, né? Muito grande, campeões da Libertadores, jogadores de alto nível técnico. Isso pode. Não estou justificando violência de forma alguma. Mas para a união de grupo, isso pode ser um dia importante. E haver o comportamento de Sampaoli também, talvez. Diante desse grave incidente, cabe ao Flamengo tomar medidas apropriadas e responsáveis. A princípio, o clube deve conduzir uma investigação interna para apurar todos os fatos e ouvir as versões envolvidas. É essencial que os dirigentes e responsáveis pelo clube estejam cientes da gravidade da situação e tomem ações de acordo com a gravidade da agressão. É possível que o Flamengo tome medidas disciplinares contra Pablo Hernandes, caso seja comprovada a sua culpa no incidente. Isso poderia incluir uma suspensão, rescisão de contrato ou outra ação adequada, dependendo das leis e regulamentos do clube e da legislação vigente. Além disso, o clube deve prestar apoio e assistência ao jogador Pedro, garantindo que ele tenha todo o suporte necessário para lidar com as consequências físicas e emocionais da agressão. O Flamengo deve assegurar que um ambiente seguro e respeitoso seja mantido entre todos os membros da equipe, incluindo jogadores e membros da comissão técnica. E se você é novo, inscreva-se no canal para mais notícias do Mengão.